Bom, SDOT é um método que está sendo proposto que vai ser utilizado para poder fazer a documentação de software orientada através de infográfico. Então, é um método, ok? Qual que é a proposta? É utilizar conceitos de infográfico e hiperlink. O que eu chamo de infográfico? Infográfico seria a tela dividida em duas partes. Uma parte onde eu vou ter o layout, que é a imagem que se pretende documentar, e uma outra parte onde vão ter várias informações referentes a este layout. Qual que é o objetivo? Conceitos para desenvolvimento de ferramenta online. Então, a proposta desse método seria servir como conceito para que ferramentas online possam ser desenvolvidas com o propósito de atuarem com a documentação de software. Para isso, um protótipo foi desenvolvido para poder facilitar os conceitos. Esse protótipo recebeu o nome de Scrum, terminando com N, cujo acrônimo significa Sistema de Controle de Requisitos Unificado. Bom, as duas partes, esse aqui é a interface do formato do protótipo que será apresentado a partir de agora. Então observe que ele é dividido em duas partes. A parte onde tem a imagem, que contém a imagem do layout que se pretende documentar. Quando ele é dividido em várias abas, essa primeira aba é o chamado dos elementos, e a parte de baixo aqui, em cima vai estar o layout. Na parte de baixo vão estar a possibilidade de pesquisar cada elemento que faz parte desse layout. Então, aqui nessa parte de cima consta o layout, que pode ser feito em qualquer ferramenta e depois cadastrado, até mesmo se foi desenhado um rascunho no papel, depois é só cadastrar. E na parte de baixo aqui, eu teria a possibilidade de, por exemplo, isso aqui seria um autocomplete, um campo de busca, onde eu vou conseguir buscar cada elemento. Quando eu localizo esse elemento, ele traz as informações necessárias para o desenvolvimento, manutenção. Essas características, elas podem ser customizadas dependendo do projeto, dependendo do elemento. Então, o princípio de funcionamento é esse. Eu tenho uma parte onde tem a imagem com o layout e um conjunto de informações. Então, daí o conceito de infográficos, é imagens junto com informações, né? É o princípio, digamos, é o conceito. Bom, agora a partir de agora, definir um pouco a terminologia que está sendo adotada para o método, que é o seguinte: gerir o usuário, falando a respeito do protótipo e do conceito juntos, e falar a respeito da terminologia em cima do exemplo do protótipo. Então, gerir o usuário seria um agrupamento de funcionalidades. O que eu chamo de agrupamento de funcionalidades é semelhante a um caso de uso, sendo que a funcionalidade em si é semelhante a uma história de usuário. Então, um caso de uso pode ter N histórias de usuário. Então, um agrupamento de funcionalidades pode ter várias funcionalidades diferentes. Então, eu teria aqui a funcionalidade. Esse aqui é o agrupamento. Então, eu tenho, por exemplo, o agrupamento de funcionalidades gerir usuário. Eu teria as funcionalidades, digamos, cadastrar pessoa física, cadastrar pessoa jurídica. Quando eu clico na funcionalidade, o que acontece? Ela aparece para mim. Então, eu tenho o agrupamento, que pode servir, na maioria das vezes, como um item de menu, e a funcionalidade. Então, se eu for lá e cadastrar pessoa jurídica, cadastrar pessoa física,
mesma coisa. Aqui eu tenho o layout, né, e as informações numa mesma interface. Então, ó, a funcionalidade que foi selecionada, sempre que eu acesso um agrupamento de funcionalidades, aparece um layout principal, né, desse agrupamento. E à medida que eu vou navegando, esses layouts, essa parte de baixo aqui, é a chamada rota de navegação. Então, a partir do momento que eu vou navegando entre menu e interfaces, representado aqui pelos infográficos, elas vão surgindo na sequência e vão disponibilizando ou não o botão para poder navegar. Quando eu vou fazer a transição de uma interface para outra, o que acontece? Eu tenho um processamento. Esse processamento, ele pode ter dados, entrada de dados ou não, e tem um elemento de interação. Quando esse elemento de interação com essa entrada de dados for acionado, ele vai para um próximo layout. Então, nesse exemplo aqui, seria o layout cadastrar pessoa física. Então, observe que aqui continua o mesmo agrupamento de funcionalidade, a mesma funcionalidade, porém agora está no layout cadastrar pessoa física, porque a rota, ela mostra a navegação que está ocorrendo. Nesse caso, apareceu agora o campo CPF, que antes não aparecia. Em relação aos usuários, a relação de usuários podem acessar esse layout. É a relação que pode acessar. Então, no layout, onde você está no layout, na aba que foi selecionado, vai vir uma relação, quais são os usuários que podem acessar aquele layout ou não. Agora, no caso da interface, sempre que um agrupamento de funcionalidades é gerado, ele produz uma interface, porque a partir dessa interface os layouts serão gerados. Então, quando eu tenho lá, digamos, um agrupamento de gerir usuário, ele vai produzir para mim a interface gerir usuário. A partir dessa interface, eu vou conseguir gerar os layouts. Quando ela vem, ela está em branco e eu posso editar ou eu posso ir acrescentando elementos. Então aqui eu colocaria a descrição de um elemento que vai entrar. Eu posso marcar se esse elemento ele vai ser obrigatório ou não, se ele vai ser oculto ou não, se existe alguma lógica em determinado momento ele não aparece. Eu seleciono então qual que é o elemento que eu quero e eu mando inserir esse elemento. À medida que eu vou inserindo, eles vão entrando aqui na sequência de cima para baixo. Uma curiosidade, essa ferramenta ela pode ser útil, às vezes numa reunião onde se está discutindo uma solução de layout ou levantamento de requisitos, da seguinte forma. Quando não utiliza nenhum tipo de imagem, fica mais difícil a abstração. Quando, durante a reunião, são feitos protótipos, muitas das vezes a atenção fica dividida entre o posicionamento do elemento na interface e a arquitetura da informação. Nesse caso aqui, a atenção fica focada na arquitetura da informação, quais são os elementos necessários para entrar na interface e qual a sequência que eles vão de navegabilidade. Então aqui vai ser de cima para baixo sempre, e só tem que, uma vez tendo feito esse cadastro, é possível ir e trabalhar em cima do layout, mudando a situação. A interface, então, ela vai... O
que for acrescentado na interface, os elementos que forem acrescentados na interface, eles vão possibilitar que eu gere layouts e funcionalidades. Quando eu for em funcionalidades e clicar em criar funcionalidade, o que vai acontecer? Então eu vou em funcionalidades, criar funcionalidades. Aqui eu coloco o nome da funcionalidade. Vai vir para mim a relação de itens que foram cadastrados na interface. Então aqui eu estou criando um layout. Então esse aqui seria o nome do layout, né? Da funcionalidade, desculpe. Então eu estou criando uma funcionalidade. Então aqui eu coloco o nome da funcionalidade e quais os itens que vão compor essa funcionalidade. Então está aqui, ó, selecionar quais elementos devem fazer parte da funcionalidade que está sendo criada. Cadastrar pessoa física e observe que a funcionalidade ela vai aparecer aqui em cima depois do agrupamento de funcionalidade. Já o layout, eu posso ter layouts diferentes. Vou criar layout, selecionar os elementos, o layout. Os layouts, eles que já foram criados conforme a necessidade de documentação, eles então são diferentes da funcionalidade. Por quê? A funcionalidade, ela é um layout, só tem que ela é um layout que vai dar nome para a funcionalidade em si. Então cadastrar pessoa é uma funcionalidade que pode estar composta de mais de um layout, que podem ser reutilizados em outros pontos da documentação. Mas o primeiro layout de cadastrar pessoas, ele é definido como uma funcionalidade. Então, o layout cadastrar pessoa, no caso aqui usuários, é a relação de usuários que podem ter acesso a este layout. Sempre que avança para o próximo, vai aparecer o item que permite o avanço. Vai aparecer um processamento. Nesse caso aqui, o próximo layout vai ser o registro cadastrado com sucesso. Então, o layout após o processamento ter ocorrido é o registro cadastrado com sucesso. E dessa forma, encerrando o ciclo. Então, a navegação entre os infográficos intercalados pelos processamentos, né, permite descrever tanto casos de uso quanto história do usuário, utilizando o conceito de funcionalidade. Então, eu tenho um infográfico que tem o layout da interface que se deseja documentar, junto com esse layout, na parte de cima, na parte de baixo, vem as informações de cada elemento que compõe esse layout. À medida que eu vou navegando entre um infográfico e outro, no intervalo vai existir um processamento, onde podem ser descritas regras, como deve ocorrer o processamento. Dessa maneira, durante essa navegação, a documentação vai sendo produzida. A interface ela vai me dar origem a vários layouts diferentes. Então, os elementos que forem colocados na interface, eu posso produzir outros layouts. A ideia básica é essa.